relatórios. O objetivo hoje, a gente tem uma agenda um pouquinho mais reduzida, né? Hoje a gente tem uma aula somente, e depois vocês vão ter uma nova disciplina. Então, eu gostaria de otimizar bastante o nosso tempo, porque a gente vem construindo o conhecimento em conjunto, né? Então, na semana passada, a gente falou bastante dos relatórios contábeis, falamos um pouquinho de quem são os usuários desses relatórios contábeis, quais são, né, principalmente, quem são as pessoas, né, no meio, na sociedade, que utilizam dessas informações e como essas informações são relevantes, dependendo, né, da situação em que ela é requerida, seja pelo um órgão regulador, seja pela sociedade, seja pelo cliente, né? Estou pincelando alguns pontos importantes que nós falamos na aula passada, só para a gente retomar e trazer vocês de volta para dentro do contexto e a gente continuar. Nós falamos bastante na aula passada sobre a estrutura dos 3 relatórios que a gente vai estudar nesses 3 encontros, que são o balanço patrimonial, a DRE, demonstração de resultado, e o fluxo de caixa. E como é que eles interagem entre si, né? Na aula passada, a gente focou muito dentro da estrutura patrimonial, que é o balanço, né? Como é que é a estrutura, como é que ele é elaborado, qual a lógica, né, que ele deve apresentar. Então, nós falamos um pouquinho de estrutura de capital, né, capital fixo, capital circulante, falamos também de origem de recursos, né, quando a origem é de terceiro, quando a origem é própria. Tivemos também uma possibilidade aí de fazer e exercitar vários cenários, né, de negócio e tudo mais durante a aula. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais na demonstração de resultado, na DRE, né? Como nós falamos na aula passada, o balanço patrimonial é o relatório que demonstra a situação patrimonial de uma empresa numa determinada data. E é uma fotografia tirada naquele momento. Então, quando a gente está lendo um balanço patrimonial, ele reflete toda a história da empresa, desde a sua fundação até aquele momento, né? Normalmente, a gente entende o balanço patrimonial num determinado período em que ele está sendo demonstrado. Normalmente, ele vem de forma comparativa, né? Então, você percebe a evolução de um ano para o outro, mas aquela fotografia é a fotografia desde a data da fundação da empresa até aquele instante, né? A demonstração de resultado, como nós falamos, ela demonstra o resultado de um determinado período. Ela não acumula resultado de vários períodos. Até porque, não sei se vocês se lembram do exercício que nós fizemos, no final, quando a gente termina de apurar o resultado vai para... Quem me lembra? Vai para o balanço, né? E ele fica dentro do balanço, dentro do ativo, do passivo, dentro do patrimônio líquido. Muito bem. Por que ele está lá dentro do patrimônio líquido? Porque ele é a remuneração do capital do acionista, né? O resultado vem da remuneração do capital do acionista. E a gente estudou, a gente viu que o patrimônio líquido ele pertence ao acionista, né? Depois o acionista vai tomar uma decisão do que vai fazer com a destinação desse resultado, né? Mas ele fica representado dentro do patrimônio líquido. O fluxo de caixa, a gente falou bastante também. O fluxo de caixa ele trata das transações correntes de entrada e saída de dinheiro, de recursos financeiros, né, dentro da organização, né? Então, ele acontece num momento diferente da demonstração de resultado, né? A gente falou bastante de alguns princípios, e um princípio bastante relevante que a gente comentou e que hoje a gente vai entender um pouco mais a fundo é o princípio da competência, né? Em que momento eu reconheço uma receita e em que momento eu reconheço uma despesa ou uma obrigação no meu balanço. Tem que ser dentro do regime de competência, quando ela é incorrida. Ou seja, um faturamento, né, que foi feito
para uma carteira de cliente de forma parcelada, o fato de eu receber isso em várias parcelas significa que isso vai afetar o fluxo de caixa da empresa em várias parcelas no futuro. Mas o reconhecimento do faturamento se dá naquele mês onde houve a realização lá da emissão, falando do segmento de saúde, da emissão dos boletos. Né, falando de uma indústria, da emissão das notas fiscais e entrega da matéria-prima. Né? Então, eu entreguei a matéria-prima para o meu cliente, a mercadoria ou o serviço, eu tenho que reconhecer essa receita, independente se ela foi recebida ou não. A mesma coisa acontece com as despesas e as obrigações da empresa. Então, nós temos um aluguel, temos o condomínio, temos os custos da empresa incorridos naquele mês. Alguns deles são reconhecidos e liquidados dentro do próprio mês. Então, eles afetam tanto a demonstração de resultado quanto o fluxo de caixa. Alguns vão ser pagos no mês seguinte ou também vão ser parcelados, no caso de empréstimos, leasing. Né? Então, de novo, né, a gente reconhece a despesa no mês em que ela é incorrida e o pagamento lá na frente vai afetar o fluxo de caixa. Então, relembrando um pouquinho, eu queria trazê-los de volta para dentro do contexto, que a gente terminou a última aula, falando dos três principais relatórios contábeis, que são a demonstração, né, de resultado, o balanço patrimonial e o fluxo de caixa. Tá? E, entrando, então, hoje, na parte de demonstração de resultado, o que é a demonstração de resultado? Né? Ela representa o confronto entre as receitas e despesas num determinado período de tempo. Tá? Um modelo que a gente tem que é clássico e de uma forma bem sintetizada, ele demonstra a demonstração de resultado, né? Ela demonstra, na primeira linha, sempre a receita operacional bruta da empresa. Né? Então, quando a gente está falando de uma indústria, a gente está falando aqui de faturamento de vendas. Né? Quando a gente está falando de um segmento de prestação de serviço, né, é a receita de faturamento bruta de serviços prestados. Né? Quando a gente está falando de um segmento financeiro, de bancos, né, a gente está falando aqui de uma receita operacional bruta, né, de remuneração, né, do segmento financeiro. Quando a gente está falando de saúde, a gente está falando das contraprestações, né, cobradas dos segurados. Tá? Sempre bruta. Por quê? Porque depois a gente vai descontar aqui as deduções de vendas. No caso de uma indústria, normalmente o que se tem é a dedução dos impostos incidentes sobre aquele faturamento. Né? Então, quando uma indústria vende, por exemplo, uma concessionária vende veículos, né, quais são os impostos incidentes sobre aquela venda? O fato dele ter emitido uma nota de venda, né, automaticamente ele vai destacar lá na nota alguns impostos. Né? No caso de comércio, o ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. No caso de uma indústria, a gente, além do ICMS, a gente teria o IPI. Né? Então, é aquele imposto que está diretamente relacionado ao produto que está sendo faturado. Tá? No caso da indústria de seguros, nós temos 2 tributos que incidem sobre o faturamento, que são PIS e COFINS. Tá? Eles incidem diretamente sobre a receita bruta. Algumas pessoas vão dizer, mas e o IOF, né, no caso de instituição financeira? O IOF, na verdade, ele é um tributo sobre a operação financeira e ele é cobrado do segurado, ele não incide sobre o faturamento da empresa. Na verdade, não é um tributo da empresa. Né? Isso é repassado para o cliente. Né? E lá, no dia que o segurado quita a parcela dele no banco, isso é recolhido automaticamente pelo banco. Tá? Então, normalmente, o que se tem, as deduções de venda, são os impostos relacionados diretamente à venda. E aí a gente tem, então, a receita operacional líquida. Né? De tudo aquilo que foi faturado, deduz os impostos diretos, incidentes sobre a venda, e nós temos a receita operacional líquida. Na sequência, na demonstração de resultado, o que se mostra? Né? O custo dos produtos vendidos.
Ou seja, para uma empresa entregar um serviço, né, ela teve um custo diretamente relacionado com aquele serviço, seja de mão de obra, né, seja de infraestrutura, seja custo adquirido, né, de mercadoria, de matéria-prima. Então, é um custo que está diretamente relacionado a essa venda, né? Por exemplo, um serviço administrativo estaria diretamente relacionado a um produto? Por exemplo, na fabricação de calçados, né? Vou dar um exemplo bem genérico. O trabalho administrativo da área administrativa, né, contábil, ele está diretamente relacionado ao produto? Se eu fabricar mais calçados, tem um relacionamento direto? Não, não tem. Não tem, né? O que seria o custo diretamente relacionado? Eu tenho uma planta de uma fábrica, né, e aqui nessa fábrica eu tenho aqui uma esteira onde estão sendo produzidos os calçados. Então, eu tenho a energia elétrica que está sendo consumida, eu tenho o equipamento que está aqui sendo consumido naquela fabricação, tenho a mão de obra das pessoas que estão trabalhando, né, costurando, cortando, fazendo controle de qualidade. Então, esse é o custo do produto vendido. Tá? Está diretamente relacionado. Depois dessa dedução, nós temos, então, o lucro bruto, né? Ou margem bruta, como vocês vão ver no mercado. Tá? No segmento de seguros, a gente usa muito o termo margem operacional bruta. Após o cálculo dessa margem operacional bruta ou lucro bruto, então, nós temos aqui a dedução das despesas administrativas e comerciais. E aí, sim, entra aqui toda a despesa gasta com a parte administrativa, né, de gestão, de acompanhamento, de contábil, financeiro, RH, né, a comissão dos corretores, no caso do segmento de saúde, né, são as despesas comerciais, despesas de marketing, despesas de distribuição do produto, né, então estão todas elas alocadas aqui. E aí nós temos, então, o lucro da atividade. Normalmente, essa linha aqui é uma linha muito interessante para ser estudada, porque aqui ela demonstra o retorno da operação, do segmento, o resultado do segmento operacional da empresa. Depois nós vamos ter aqui menos despesas e mais receitas financeiras. São menos despesas financeiras, mais receitas financeiras. As despesas financeiras são aquelas decorrentes dos passivos que a empresa tem. Então, por exemplo, uma empresa que tem empréstimos, mensalmente, ela precisa corrigir e atualizar o seu passivo, né? Normalmente, o empréstimo está indexado a alguma indicador de inflação ou alguma moeda. Então, todo mês é feita uma contabilização dessa despesa financeira. E também temos as receitas financeiras, que são as receitas financeiras dos ativos da companhia. Ela tem lá um volume de aplicações financeiras, que está gerando resultado, pode ter recebíveis, que estão indexados. Então, aqui a gente demonstra o resultado financeiro da companhia. Por isso que a gente coloca despesas, menos despesas, mais receitas. Resultado operacional é a soma, então, do lucro da atividade menos o resultado financeiro. Depois, nós temos as receitas e as despesas não operacionais. Aqui são registrados, nesse grupo, todos os resultados